Ondulatória Parte 2, do canal FIC-Bio. Natureza das ondas periódicas. De acordo com sua natureza, as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Ondas mecânicas necessitam de um meio material, sólido, líquido ou gasoso, para sua propagação. Como a energia da onda que se propaga é do tipo mecânica, potencial e cinética, evidentemente essas ondas não podem ser geradas no vácuo. Por isso, não ouvimos o som provocado pelo toque de um despertador colocado dentro de uma campânula de vidro de onde foi retirado o ar, vácuo. Exemplos de ondas mecânicas são as ondas sonoras, as ondas na água, as ondas em uma mola ou em uma corda. Ondas eletromagnéticas derivam das variações em campos elétricos e magnéticos e não necessitam, obrigatoriamente, da presença de um meio material para se propagar. Essas ondas podem se propagar no vácuo, ausência de matéria, com velocidade de 300.000 km por segundo, 108 metros por segundo, e nos meios materiais transparentes a elas, porém com velocidade menor. Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas são as ondas luminosas, luz, radiações solares, raios X, ondas de rádios e televisão, raios ultravioleta e infravermelho, micro-ondas, laser, ondas de radares, ondas de celulares, etc. Ondas sonoras. Quando, por exemplo, um violonista dedilha as cordas de seu violão, estas oscilam para cima e para baixo, empurrando e puxando o ar alternadamente. Esse movimento provoca compressões e expansões no ar em contato com as cordas, gerando ondas mecânicas que se propagam em todas as direções. Essas ondas são chamadas ondas sonoras. Ao atingir nossas orelhas, as ondas sonoras que estão na faixa de frequência de 20 Hz a 20.000 Hz fazem a membrana timpânica, tímpano, da orelha interna vibrar. A essa sensação auditiva se dá o nome de som. Assim, o ser humano é capaz de ouvir ondas sonoras que estão nesse intervalo de frequência. Além do ser humano, vários outros animais conseguem captar os sons. Alguns deles têm sensibilidade auditiva muito melhor que a do ser humano. Veja ao lado uma comparação entre as frequências captadas por diferentes animais. Ondas sonoras com frequências abaixo de 20 Hz são chamadas infrassom e seu estudo é importante, por exemplo, na avaliação de terremotos e abalos sísmicos em geral. Ondas sonoras com frequências superiores a 20.000 Hz são chamadas ultrassom e apresentam várias aplicações na área de medicina e saúde. As fontes sonoras, ou instrumentos que produzem som, podem ser de cordas, violão, violino, baixo, harpa, etc., de membranas vibrantes, tambor, bumbo, surdo, prato, entre outros, e de colunas de ar, clarinete, órgão, saxofone, etc. A principal fonte sonora do ser humano são as pregas vocais, popularmente conhecidas como cordas vocais, estruturas músculo-membranosas localizadas na laringe, que vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões. Um pouco mais. Ultrassonografia. A ultrassonografia ou ecografia é um exame de imagem utilizado com um aparelho que emite e capta ondas sonoras de alta frequência, ultrassom. A partir da reflexão, eco, da onda emitida aos órgãos da pessoa, um computador transforma os sinais sonoros em imagens em tons de cinza em 2D e em 3D. Nessas imagens é possível verificar com precisão a composição de órgãos e tecidos moles, seus aspectos e as eventuais alterações em sua estrutura, lesões e presença de líquidos. Amplamente utilizada no acompanhamento pré-natal por não ser invasiva e não provocar efeitos colaterais, a ultrassonografia também é utilizada na investigação e como primeira avaliação de órgãos internos como fígado, pâncreas, vesícula, rins e outros. A velocidade do som. Por ser uma onda mecânica, o som necessita de um meio material para sua propagação. Geralmente ouvimos os sons que se propagam no ar, mas eles também podem se propagar em sólidos e líquidos. Comparativamente, sua propagação é melhor nos sólidos, porque as partículas estão mais próximas umas das outras. Comparada à velocidade de propagação de uma onda eletromagnética, a velocidade do som é muito pequena. Ela depende das características do meio no qual a onda se propaga, dentre elas, a densidade e a temperatura. Observe a tabela. Qualidades fisiológicas do som.
Os seres humanos, em geral, têm a capacidade de distinguir o som por meio de 3 qualidades fisiológicas: altura, intensidade e timbre. Vamos estudar a seguir essas qualidades. Altura. Essa qualidade nos permite distinguir os sons graves e os sons agudos. A altura do som sempre dependerá da frequência da onda sonora. O som grave apresenta menor frequência e, consequentemente, menor altura do que o som agudo. Observe, som grave implica em menor frequência que implica em menor altura. Intensidade. Essa propriedade nos permite distinguir um som forte, grande intensidade, de um som fraco, pequena intensidade. A intensidade está relacionada com a energia de vibração da fonte sonora e com a amplitude das ondas. Quanto maior é a energia que a onda transporta, maior é a intensidade do som que a nossa orelha percebe. Assim, quanto mais intenso é o som, maior será a amplitude de suas ondas e mais forte ele será. Um som fraco, portanto, é um som menos intenso e com ondas de menor amplitude. O nível de intensidade sonora é medido em uma unidade chamada Bell, em referência ao cientista escocês Graham Bell, de 1847 a 1922, considerado o inventor do telefone. Mas na prática são mais usados os submúltiplos do Bell, como o decibel, 1 decibel igual 1 decibel igual a 0,1 Bell. Em rádios, aparelhos de som, televisores e celulares existe um controle de intensidade chamado volume. Mexendo com o volume, estamos alterando a intensidade do som. Uma pessoa usando um megafone cria um som de muita intensidade. Já pessoas cochichando criam sons de baixa intensidade. É preciso cuidado para não confundir som forte com som alto. Um som forte é um som intenso, de grande amplitude, e um som alto é um som agudo, de alta frequência. Timbre. O ser humano é capaz de distinguir vários tipos de sons. Podemos diferenciar notas musicais específicas sendo tocadas por alguns tipos de instrumentos musicais, como o som do violão e do violino, do piano e do saxofone, ao tocarem a mesma nota musical. Um outro exemplo prático é quando conversamos com pessoas ao telefone e conseguimos identificá-las pela voz. O timbre permite distinguir sons de mesma altura e mesma intensidade, ou seja, identificar as fontes sonoras. Isso é possível pois o timbre está associado à forma da onda emitida por uma fonte sonora. Cada fonte pode emitir um conjunto diferente de ondas, caracterizando os timbres. Observe na imagem as formas das ondas associadas às suas fontes sonoras. Cada fonte sonora apresenta um timbre. I dreamed a dream in time gone by. Eco. O eco é um fenômeno físico caracterizado pela reflexão da onda sonora. Ao encontrar um obstáculo, a onda sonora é refletida, isto é, bate no obstáculo e volta. Para que o eco seja percebido, dependendo da velocidade do som no ambiente, é necessária uma distância mínima entre a fonte sonora e o obstáculo para que a onda refletida seja ouvida com um atraso de, pelo menos, 0,1 s, 1 décimo de segundo. Caso contrário, a orelha não conseguirá distinguir os dois sons, onda original e onda refletida. Nessa situação, os dois sons consecutivos são identificados como um som contínuo, isto é, ouve-se apenas um som. Vamos utilizar um exemplo prático a seguir para a demonstração de como podemos realizar o cálculo da distância da fonte sonora do obstáculo. Ao ser emitido, o som bate em obstáculo, na figura, uma parede, e retorna em um intervalo de tempo de no mínimo 0,1 segundo. Nesse caso, pode-se então distinguir os dois sons. Para isso, qual deve ser a distância mínima entre a fonte e o obstáculo? Considerando a velocidade do som no ar de, aproximadamente, 340 metros por segundo, tem-se 1 segundo esta para 340 metros assim como 0,1 segundo esta para x metros. Portanto x é igual a 340 metros vezes 0,1 segundo dividido por 1 segundo, isso é igual a 34 metros. Com essa velocidade, o som terá de se deslocar, no mínimo, 34 metros, ou seja, 17 metros para ir da fonte sonora até o obstáculo e mais 17 metros para voltar. Transmissão e recepção de som e imagem, áudio e vídeo. No 8º ano você estudou em eletromagnetismo que a energia mecânica pode ser transformada em energia elétrica. Esse mesmo processo é utilizado para transformar a energia associada ao som, energia sonora, em energia elétrica que estará associada a uma onda eletromagnética.
Podemos utilizar como exemplo as transmissões de rádio e TV ou quando utilizamos um telefone. Para que a energia sonora seja transformada em energia elétrica é necessário a utilização de um microfone. Devido à indução eletromagnética, a onda sonora que atinge o microfone é transformada em onda eletromagnética, sinais elétricos, de baixa frequência. O rádio. Nas transmissões de rádio, as ondas de baixa frequência que saem do microfone interagem com ondas de alta frequência criadas por um oscilador que se encontra no transmissor de rádio da estação. Essas ondas são combinadas, num processo chamado de modulação, de tal maneira que as ondas criadas pelo transmissor funcionem como um transportador da onda de baixa frequência. A essa onda damos o nome de portadora. A partir daí a antena do transmissor transmite essa onda combinada, propagando-a em todas as direções. A antena do rádio, receptor, captará e amplificará essa onda, mas para isso é necessário sintonizá-lo com o transmissor, ou seja, é preciso selecionar a estação do rádio, selecionando a frequência da onda de alta frequência através do sintonizador, dial. No receptor, a separação das ondas combinadas e da onda de baixa frequência é feita por um demodulador e enviada ao amplificador de áudio que aumentará a amplitude da onda e a enviará para o alto-falante. No alto-falante há uma bobina que funciona como um eletroímã com uma membrana presa a ela. A vibração da membrana gera a onda sonora. Nesse caso, podemos dizer que a indução eletromagnética permite a transformação da energia elétrica que está associada a uma onda eletromagnética em energia sonora que está associada a um som. A televisão. Diferentemente do rádio, mas com um processo semelhante, a televisão transmite, além de som, a imagem. É de fácil compreensão que a captação do som na televisão é realizada da mesma maneira que no rádio, mas como é captada a imagem? Vamos estudar agora um pouco de como ocorre esse processo. Da mesma maneira como lemos um livro, o aparelho de televisão também realiza uma leitura da imagem de um objeto por meio de uma câmera, linha por linha, da esquerda para a direita, de cima para baixo, recebendo a luz emitida pelo objeto e transformando as variações de luminosidade e cor em uma onda eletromagnética. Essa leitura é feita dezenas de vezes por segundo e é chamada varredura. Assim como acontece no rádio, a onda eletromagnética gerada é combinada à modulação, com uma onda de alta frequência que é gerada pela transmissora, juntamente com uma onda eletromagnética originada da imagem e, através de uma antena, é lançada ao espaço, propagando-se em todas as direções. O sinal, ondas eletromagnéticas, é captado pela antena de televisão, que as envia para o aparelho onde serão demoduladas e reproduzidas da mesma maneira que foram geradas, como uma projeção da leitura na tela. As operadoras de TV a cabo também realizam o mesmo processo, com a diferença que, em vez de cada aparelho de televisão utilizar uma antena na recepção da imagem, há um grande receptor de todas as ondas eletromagnéticas que as distribui via cabo para cada aparelho. Quando sintonizamos um canal na televisão, estamos selecionando a frequência que corresponde à frequência das ondas eletromagnéticas da emissora. Assim como no rádio, cada emissora tem uma faixa de frequência. Um pouco mais. Transmissão via satélite. As transmissões via satélite são feitas de maneira semelhante às transmissões convencionais, por meio da modulação e onda portadora, mas mudando alguns parâmetros de frequência e utilizando as chamadas antenas parabólicas, o que garante maior precisão na comunicação com o satélite. Nesse processo, a antena da transmissora envia o sinal, ondas de rádio, para o satélite e este, ao recebê-lo, amplifica-o e transmite de volta para a Terra. Em alguns casos, as ondas transmitidas são refletidas na própria atmosfera, realizando a comunicação entre transmissores a pequenas distâncias, mas que apresentam vários obstáculos entre eles. Em longas distâncias, como é o caso da transmissão de um evento como a Copa do Mundo de Futebol, devido à curvatura da Terra, a comunicação via satélite é a mais eficaz. Neste capítulo você estudou características das ondas, período e frequência de ondas periódicas, cálculos simples relacionados com velocidade de propagação, frequência Cia e período das ondas periódicas, classificação das ondas quanto à sua natureza, mecânicas e eletromagnéticas, ondas sonoras e suas características fisiológicas, a relação da velocidade do som com as características do meio em que se propaga, o eco, transmissão e recepção de som e imagem. O canal Fique Bio agradece. Pedimos que deixe seu like e que compartilhem com os colegas e professores.